Fala galera, tudo bem? Bom, nesse bloco a gente vai falar sobre a dilatação térmica dos líquidos. E essa dilatação a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque normalmente, quando você aquece um líquido, isso na maioria dos líquidos, ele vai aumentar de tamanho. Só que você nunca consegue aquecer um líquido se ele não estiver ocupando um recipiente. Você não pega um líquido, joga pro alto e fala, vou aquecer. Isso não vai funcionar. Tá, então você utiliza algum recipiente. Vamos supor que a minha figura aqui, eu tenho um recipiente que tem líquido até uma certa vertente aqui que está aberta. Um ladrão, que caso esse líquido venha se expandir, transbordar, isso aqui permita cair. Eu vou fazer nesse líquido que está dentro desse recipiente um certo aquecimento. Quando eu começar a aquecer isso aqui, vai acontecer o seguinte, você agora vai passar a ter um novo aspecto. Deixa eu aqui terminar minha vela. Ó, você aqueceu e percebeu que depois do aquecimento, você passou a ter esse recipiente que estava vazio contendo líquido. Bom, a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, será que aquele líquido que está no recipiente que inicialmente era vazio corresponde à dilatação que o líquido sofreu? Galera, toma muito cuidado com isso. Em geral, os líquidos se dilatam muito mais do que os recipientes. Só que a dilatação do recipiente ela tem que ser contabilizada nesses casos. O que eu quero te dizer? Esse líquido aqui não corresponde ao aumento total que o líquido sofreu. Porque, na verdade, você perceber a minha figura, não foi à toa que eu fiz, se você pontilhar aqui, ó, o recipiente, ele cresceu um pouquinho também. Então você tem como aumento do líquido, esse aumento que fica aqui e aquele líquido lá. Aquele líquido que transborda, a gente chama de dilatação volumétrica aparente. Eu vou escrever aqui, ó. Esse líquido transbordado, a gente chama de dilatação volumétrica aparente. Eu não vou ficar escrevendo aparente o tempo todo, tá? Vou escrever só AP. E o recipiente, ele também aumentou de tamanho. A dilatação do recipiente, eu vou chamar de variação de volume do recipiente. Ou do frasco, que obviamente eu vou abreviar como REC. E qual é a dilatação real do líquido? A dilatação real do líquido é esse pedaço de líquido que ficou aqui, mais a dilatação aparente. Mas esse pedaço de líquido que fica aqui não equivale à dilatação sofrida pelo recipiente. Então, em outras palavras, a dilatação volumétrica do líquido, a gente chama de real, ela na verdade é a dilatação volumétrica do recipiente mais a dilatação volumétrica aparente. Se você desmembrar aqui, a dilatação volumétrica real, ela não pode ser calculada como sendo o volume inicial vezes, você lembra aqui, galera, deixa eu até puxar pela tua memória, a dilatação volumétrica dos sólidos é V inicial, coeficiente de dilatação volumétrico, vezes a variação de temperatura. Para cálculo de dilatação volumétrica para cálculo de dilatação volumétrica dos líquidos, você também vai utilizar essa formulinha aqui. Bom, então vai ficar assim, ó, dilatação volumétrica real do líquido vai ser o volume inicial do líquido vezes o coeficiente de dilatação volumétrico real do líquido vezes a variação de temperatura que o líquido sofreu. Igual a dilatação volumétrica do recipiente. Você está vendo que a dilatação volumétrica do recipiente, o recipiente inicialmente era V0 também? Então, a dilatação volumétrica era V0 vezes o gama do recipiente vezes a variação de temperatura sofrida, mais a dilatação volumétrica aparente. Esse líquido é proveniente desse aqui. É dado pela dilatação volumétrica aparente, depende do volume inicial do líquido, vezes o gama aparente, vezes a variação de temperatura. Talvez você esteja se perguntando, ué, Rodrigo,
o líquido transbordado não vai ter o mesmo coeficiente de dilatação volumétrico do líquido na realidade, não? Curiosamente, não. Não. Esse líquido que transbordou, chamado a variação de volume aparente, ele vai possuir um coeficiente de dilatação volumétrico diferente do líquido como um todo, tá? Então isso é uma curiosidade bem bacana. Aqui desse cálculo a gente pode fazer algumas simplificações. Por exemplo, todo mundo tem V0, volume inicial é o mesmo para todo mundo, então eu vou cortar. A variação de temperatura sofrida também é a mesma. Também vou cortar. Ó. Qual é a conclusão que eu tiro? Que o coeficiente de dilatação volumétrico real do líquido é igual ao coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente mais o coeficiente de dilatação volumétrico aparente. Tá lá, a expressão bem útil aí. Em se tratando de dilatação dos líquidos, você se depara com muitas situações cotidianas também. Como, por exemplo, galera, você, não sei se já passou por uma situação de pegar o seu carro para abastecer na noite anterior a uma viagem que você vai fazer. Vamos supor que você resolveu viajar e na noite anterior, que a temperatura estava baixa, você encheu o tanque do seu carro. Aí no dia seguinte, você acordou um pouco mais tarde, o sol bateu pra caramba, e você foi pegar o seu carro com a temperatura mais elevada. Galera, você tinha colocado gasolina até o tanque ficar cheio. Quando você vai pegar, e aí a temperatura era baixa, passou a ser uma temperatura mais elevada, isso faz com que aquele líquido ele aumente de tamanho. Muito mais do que o recipiente. O recipiente praticamente não sofre aumento. O aumento de tamanho pode fazer com que você tenha gasolina transbordando aí. Isso acontece de fato. O oposto também, né? Se você enche o tanque com a temperatura bem elevada, e aí você espera a temperatura ficar mais baixa, você vai ver que a quantidade de gasolina continua sendo a mesma, mas ela vai comprimir, ela vai ocupar um volume menor do recipiente. Tudo bem, galera? Valeu, pessoal. Até a próxima.